tudo pode mudar. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é quarta, 11 de novembro. Atenção, contribuinte! Devido à pandemia da Covid-19, serviços municipais como pagamento de tributos devem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal. O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura dá desconto em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS, Alvará e outros. Acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br, resolva tudo online e fique em dia com a cidade e sua saúde. Como o cuidado não pode parar, mantenha os hábitos de higiene. Lave bem as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então use álcool em gel 70%. O álcool também pode ser usado para higienizar objetos de uso diário, como celular. Outro cuidado importante é usar máscara, que deve cobrir boca e nariz. Previna-se com informação e saiba mais em covid19.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. O trabalho na segurança pública requer inteligência e prevenção. Chamar Roberto Neto resolvia. No período que ele estava à frente, a gente tinha muito mais segurança, né? Eu quero uma Manaus onde as famílias vivam em paz, com as mães vendo seus filhos crescerem com segurança, com as escolas cívico-militares, com uma guarda municipal preparada e armada para fazer ronda escolar e nos bairros. Você sabe que eu tenho a garra e a coragem para fazer. Agora é 10. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Agora, Band News Manaus. Agora 8 da manhã e 24 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Ficamos juntos até às 10 horas da manhã com as atualizações da sua cidade, da sua região, do Brasil e do mundo. Hoje é dia 11 de novembro de 2020. Muito bom dia. Me ajudando aqui nas manchetes, ele, Daniel Jordano. Bom dia para você também. Bom dia, Arthur. Bom dia você, ouvinte da 93.7. Lembrando que já estamos também na nossa live no facebook.com/bandnewsdifusora, também no super aplicativo humano, aplicativo Band Rádios e no bandnewsdifusora.com.br conectados, e também no Dial 93.7. Vamos que vamos com a atualização do noticiário. A Polícia Federal no Amazonas deflagra na manhã de hoje a Operação Boleto Real, na qual são investigados fatos relacionados a fraudes bancárias eletrônicas praticadas através do Internet Banking em Manaus. A operação cumpre 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal da Justiça Federal do Amazonas. No esquema criminoso desarticulado na data de hoje, os criminosos utilizavam contas de vítimas para efetuar o pagamento de impostos estaduais e federais, transferências e compras pela internet, tendo movimentado ilicitamente mais de 2 milhões de reais nos últimos meses. Anúncio de empresa internacional pode afetar 10 mil empregos no polo industrial de Manaus. Conta pra gente, Cindy Lopes. Após a Apple anunciar venda de aparelho celular sem os acessórios no lançamento do iPhone 12, o deputado Serafim Corrêa, do PSB, alerta para a possibilidade de 10 mil demissões no polo industrial de Manaus, caso a medida seja adotada no Brasil. A declaração foi dada pelo parlamentar nesta terça-feira, durante a sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com Serafim, a decisão da empresa de vender separadamente o celular e os acessórios, além de complicar a situação do consumidor que vai gastar mais, desarticula a indústria local.
na minha opinião, só perde, né? Porque quem compra o celular, obviamente, e diga-se mais, a bateria do iPhone não dura muito. E aí você compra o iPhone, depois vai ter que desembolsar um pouquinho a mais para comprar o carregador, se viesse pelo menos um desconto, e esse desconto fosse aplicado depois no valor do carregador, mas não é isso que a gente vê. Enfim, vamos seguindo por aqui. Indígenas terão normas sanitárias nas eleições no Amazonas. Os detalhes com Ricardo Chaves. Para conter a disseminação da Covid-19, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, estabelece normas sanitárias para a realização das eleições municipais deste ano em aldeias indígenas. A portaria foi publicada nesta terça-feira em edição extra do Diário Oficial da Justiça. No documento, o TSE reforça aos mesários e demais colaboradores que trabalharão em território indígena os cuidados sanitários que deverão ser seguidos. O presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, no Amazonas, espera que as regras sejam cumpridas no dia da eleição. Nos últimos dias de campanha política, o líder indígena percebeu aumento de casos entre os povos. Já a gente ouve a matéria na íntegra. Enquanto isso, moradores do Amapá já passam mais de 216 horas sem fornecimento de energia elétrica. Conta pra gente, Gabriele Moura. O Amapá chega ao 9º dia de apagão, com registros de mais de 50 protestos por causa do racionamento de energia elétrica no estado. O balanço é da Polícia Militar. Os moradores afirmam que o rodízio do serviço, estabelecido para um período de 6 horas para determinadas regiões, não está sendo cumprido. Atualmente, cerca de 65% da energia foi restabelecida. A multinacional Isolux, que fornece energia ao Amapá, tem que cumprir até amanhã a decisão da Justiça Federal de resolução total do problema energético. A multa diária por descumprimento é de 15 milhões de reais. Temos informações de Brasília chegando com Natália Pazzi. O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o auxílio emergencial pode voltar a ser pago à população no ano que vem, mas apenas caso o país seja atingido por uma nova onda do coronavírus. Guedes afirmou que as 64 milhões de contas digitais já criadas no auxílio emergencial em 2020 facilitariam um novo processo. O ministro também disse que os gastos ligados à Covid, que representam mais de 8% do PIB, ficariam em patamares menores no caso de um novo crescimento da contaminação. Segundo ele, mais gastos serão feitos somente no caso de a Covid demandar, e isso é totalmente diferente de usar a contaminação já em declínio como uma justificativa para gastos. Política, com Rosiane Carvalho. 8h29. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Rose, muito bom dia. Oi, Rose. Rosiane Carvalho, nosso colunista de política, conosco. Bom dia, através do ouvindo? Skype. Agora sim, ouvindo muito bem, Rose. Bom dia para os ouvintes também. Vamos lá com as informações do dia e os bastidores da política também. Começando com o destaque do Coronel Menezes, candidato à Prefeitura de Manaus. Esteve em Brasília, fez ali um vídeo, praticamente participou boa parte da live com o presidente da República, Jair Bolsonaro, na busca de reverter o cenário das votações aqui em Manaus. O que você destaca? O Coronel Menezes conseguiu aí uma imagem ao lado do presidente, né, na live de ontem, o presidente Bolsonaro fazendo várias referências a respeito da população de Manaus, inclusive ele dizendo que ele tem uma grande aceitação aqui em Manaus, teve uma excelente votação no segundo turno em 2018, e falando a estes eleitores diretamente na live dele, que ele tem interesse em participar e influenciar na decisão do voto dos eleitores aqui em Manaus, na decisão de quem vai assumir a prefeitura a partir do ano que vem. E aí, na sequência, como já tinha feito, né, em várias outras indicações, ele diz que o candidato dele é o Coronel Alfredo Menezes. E ele considera que o coronel é uma boa opção para que Manaus tenha bons rumos, né, daqui para frente. Essa é a colocação que o presidente Bolsonaro faz, agora ainda mais claro, né? E ele justifica, ele diz que ele gostaria de vir
aqui a Manaus, aparecer com o Menezes em comícios, né, em algum evento público de campanha, mas ele diz que há uma série de limitações em função da função dele como presidente, em função da capacidade financeira dele de apoiar algumas candidaturas, que ele teria que ter um voo particular e garantir também nessa viagem as seguranças, enfim, que ele não teria capacidade de fazer isso. Justificou também que mesmo esses anúncios de apoiamento que ele faz, por exemplo, para o Menezes e para outros candidatos, algumas capitais, alguns candidatos até a vereadores, exigem que ele tome essa mesma postura, mas é que ele não consegue fazer para todos, até porque tem alguns municípios que ele tem mais de um aliado, né, mais de um simpatizante, né? Então, assim, ele acaba segurando um pouco desse apoiamento. O presidente escolheu alguns candidatos, é verdade, para levar até a live dele, né, e fazer esse apoiamento, assim. Tem uma candidata lá em Recife, que eu acho que ele também fez na semana passada, ou início dessa semana, e é justamente lá que a esquerda avança bastante, né, na possibilidade de vitória a respeito da disputa, né, o João Campos do PSB e a Marília Reis, os dois são primos, né, e são deputados federais, parecem muito melhor do que essa candidata do presidente, que é a delegada Patrícia Domingos do Podemos, né? Ela, inclusive, após alguns anúncios do presidente Bolsonaro, ela apresentou queda, né, nos índices da pontuação dela. Então, o coronel Alfredo Menezes destacou também durante a live que ele teve uma melhoria, né, na pontuação de intenção de votos nos últimos dias, né, e que os dois, tanto o Menezes quanto o presidente Bolsonaro, apontam a expectativa no segundo turno das eleições na disputa de Manaus aqui. Eu achei interessante também durante a live, Arthur, que o presidente fez algumas menções relacionadas a Manaus e a Zona Franca de Manaus. Quando ele falou da Zona Franca de Manaus, ele repetiu um discurso que é muito adotado pelos políticos da bancada do Amazonas e tem sido fortalecido nos últimos embates com o Ministério da Economia, né, em algumas medidas que não foram tão favoráveis à Zona Franca de Manaus no ano passado. E o presidente pega e diz, olha, a gente sempre fala da Zona Franca de Manaus, a gente fala da importância da Zona Franca para preservar e para defender o patrimônio natural do Estado, que é, né, a grande área de floresta, enfim, na Amazônia. Ele tem esse trecho também durante a live de ontem. Ainda sobre as eleições municipais, o candidato Amazonino Mendes perde tempo de TV para o outro candidato, Ricardo Nicolau, para ele poder se defender da maus caminhos, é isso, Rose? Isso mesmo. Houve uma decisão ontem, Arthur, que foi concedida pelo juiz, um dos juízes da propaganda, que é o juiz Moacir Batista, da 2ª Zona Eleitoral, e ele concedeu ao Ricardo Nicolau o direito de se defender. O candidato Amazonino Mendes, a gente falou que ele mudou um pouquinho a estratégia dele de campanha, né, nos últimos dias. E aí ele passou a usar em várias inserções um trecho daquele embate entre o Nicolau e o Davi Almeida, que nós destacamos aqui na coluna também, no debate lá da TV Norte Amazonas, e ele coloca aquele embate dos dois. Se é isso que você quer para Manaus, você lembra que ele também começou a usar imagens do governador Wilson Lima, dizendo que a candidatura dele vinha com a proposta de combate à corrupção. Depois, adotou a postura de também, né, colocar em evidência os seus adversários. Bom, o Ricardo Nicolau pediu esse direito de resposta, dizendo que estava sendo ofendido e que precisava, portanto, se defender. E o juiz Moacir concedeu esse direito de resposta em liminar, algo que não é muito comum na justiça eleitoral, mas imagino que a decisão do juiz tenha ocorrido em função do final, né? Já está no final do prazo aí da campanha eleitoral. E, bom, eu ouvi aqui a defesa do Amazonino Mendes, o advogado Yuri Dantas, que coordena a defesa, né, o jurídico do candidato Amazonino Mendes. Ele diz que a campanha, a conduta que o Ricardo Nicolau, o jurídico do Ricardo Nicolau adota agora, ele reforça um striptease moral iniciado no debate. De acordo com o advogado, lá no debate, no enfrentamento entre o
Ricardo Nicolau e do Davi Almeida, o Ricardo Nicolau não conseguiu desmentir o que o Davi Almeida falou. E ele diz que a campanha dele a campanha do Amazonino só reproduziu o que ocorreu no debate, para as pessoas poderem refletir se aquilo é que eles querem para Manaus. Ele considera que o que foi levantado ali no debate foi um rosário de acusações gravíssimas contra os dois candidatos, e que o Ricardo Nicolau, ao ter essa conduta, né, na propaganda, pedir direito de resposta, acaba vestindo aí a carapuça. Essa foi a declaração que o advogado Yuri Dantas me deu agora há pouco por telefone. Bom, ele diz também que é contrário a esse tipo de decisão, né, da Justiça Eleitoral, de conceder direito de resposta em liminar, sem ouvir a outra parte. A liminar não precisa ouvir a outra parte. Em geral, eles ouvem rapidamente a outra parte, e tem uma dinâmica bem rápida também do direito de resposta, porque precisa ser assim, né, durante toda a campanha. Bom, mas o Yuri Dantas diz que não concorda, porque depois que o direito de resposta é veiculado em sede de liminar, não faz mais sentido a outra parte se defender. E aí eles vão recorrer, embora não tenham concordado com a forma com que esse direito de resposta foi concedido. É interessante também, eu apurei aqui, Arthur, que o Ricardo Nicolau também pediu direito de resposta da campanha do Alfredo em função de umas declarações do prefeito Arthur, dizendo que ele era apoiado pelo senador Omar Aziz, e que isso seria uma propaganda negativa para o Ricardo Nicolau. É interessante porque o Ricardo Nicolau é do PSD, o senador Omar é do partido do PSD, é presidente estadual do PSD, é um dos fundadores do PSD e uma das principais lideranças do PSD, né? Então, assim, há agora, nesse momento, que a gente consegue perceber por essa movimentação na Justiça Eleitoral, aquela guerra que a gente falou, na disputa de melhorar a imagem e de destruir a imagem dos adversários na busca aí da vaga pelo segundo turno, né? E a gente vê que o debate dá maus caminhos, da imagem dos apoiadores, eles estão entrando nesse tabuleiro todo aí de troca de acusações. Mas eu acho, Arthur, que a gente pode também ter uma outra reflexão, que dessa briga e desse embate entre esses dois aliados, Davi Almeida e Ricardo Nicolau, que foi usado também por todos os adversários, inclusive pelo líder das pesquisas, o Amazonino Mendes, as pesquisas mostram que um dos principais beneficiados tem sido o petista José Ricardo. Né? Essa briga entre eles, inclusive, casou muito bem com o mote da campanha dele para esta semana, dizendo que todos fazem parte do mesmo caldeirão, tudo da mesma panela, enfim. E a gente percebe nas pessoas, nas ruas, inclusive pessoas das campanhas me falam que percebem também que da briga dos dois, o vencedor pode ter sido aí o Zé Ricardo, que melhorou aí na avaliação nesse momento que as pessoas começam a tentar se definir, os indecisos, né? Se definir o voto para o domingo. Agora, Rosa, a gente continua falando sobre as eleições municipais, mas através de uma matéria, né? A Folha de São Paulo, por exemplo, divulgou uma reportagem afirmando que candidatos a prefeito de Manaus erram dados sobre saúde, transporte e também sobre orçamento. Conta pra gente. A Folha de São Paulo publicou essa matéria, achei interessante. Eles estão publicando sobre várias prefeituras, né? E destacaram aí os 5 melhores colocados na pesquisa Ibope, e algumas declarações que eles deram para veículos de comunicação, inclusive para a Band News. Aqui eles pegam uma declaração que o candidato Amazonino Mendes deu na entrevista dele para a Band News sobre a distribuição de motosserras e o efeito no meio ambiente, e colocam essa informação aí como não verdadeira, como informação falsa. E aí eles vão falando de colocações do Davi Almeida, do capitão Alberto Neto, Coronel Menezes, desses primeiros, do Zé Ricardo também, desses primeiros colocados, o que é verdade, o que é mentira, o que está sendo exagerado. E aí eles acabam tirando essa conclusão, que do que está sendo posto pelos candidatos durante essa campanha são dados que não são verdadeiros. Eles estão errando os dados a respeito da situação e da realidade de Manaus. Vale a pena conferir, eu compartilhei lá no meu Facebook a matéria. Para a gente finalizar, Rose, tem informação de uma reportagem sua contra a Covid. Indígenas exigem quarentena de mesários e ameaçam até vetar as urnas, é isso?
Sim, é uma informação, um debate importantíssimo e gravíssimo, né, em relação à situação dos povos indígenas. Eu ouvi ali algumas lideranças do povo Quisete, que é do Mato Grosso, da terra indígena Uauí, e eles têm cerca de 200 eleitores, é território 400 indígenas, enfim. Eles estão tomando, Arthur, um cuidado rigorosíssimo assim, em relação à quarentena, em relação ao isolamento desde o início da pandemia. E eles dizem que não tem casos de Covid nas aldeias, nas 4 aldeias do território, em função desse cuidado. E aí eles ficaram muito apreensivos, porque eles próprios procuraram o cartório eleitoral do município, né, que o território é localizado, no município de Querência, no Mato Grosso, e não tinham respostas a respeito dos cuidados que a Justiça Eleitoral estava tomando, de quarentena, de vacinação, enfim, para que eles tivessem adesão ali, para que eles entrassem nas aldeias no dia da votação, no domingo. Bom, como eles não tiveram resposta, eles mandaram um ofício dizendo que não iam permitir a entrada de urnas no território dele, porque eles estavam ali cumprindo quarentena e não iam permitir que pessoas que não tivessem esse cuidado entrassem no território para colocar a vida deles em risco. A Justiça Eleitoral ali acabou se movimentando, reuniu, ouviu os indígenas e adotou todos os protocolos que foram exigidos por eles. É muito interessante isso porque, pelo que eu percebi, eu ouvi pessoas no Pará, aqui no Amazonas também, não houve, ontem que aconteceu, há 5 dias da eleição, mas até então não havia, por parte da Justiça Eleitoral, um protocolo bem claro de como é que essas aldeias seriam acessadas para votação. E isso causou todo um tumulto, né, em relação à apreensão e dúvidas em relação aos indígenas. O povo Quisete, que tem tido um controle muito rigoroso, eles tomaram as rédeas da situação, apresentaram à Justiça Eleitoral exigindo que normas eles deviam seguir para entrar na aldeia deles e conseguiram esse êxito aí. Eu soube também ontem que outras aldeias do Xingu também estão receosas a respeito desse acesso. E aqui no Amazonas, a maior preocupação, pelo que eu percebi, se virou ali para o Vale do Javari, onde tem a maior concentração de indígenas isolados, né? Cerca de 6 mil indígenas isolados, é a maior concentração realmente do mundo. E, de acordo com o Rui Melo, que é o diretor-geral do TRE aqui, ele disse que os funcionários, os militares que foram deslocados para a região para garantir a votação no domingo, eles foram vacinados, passaram por exames, né? Chegaram lá em Atalaia, estão de quarentena, cumprindo quarentena para acessar as aldeias no domingo, e antes de irem para as aldeias de novo, passarão por novos testes de Covid, para evitar qualquer risco para aquela população lá para as sessões eleitorais que funcionam no Vale do Javari. Mas eu acho que esse mesmo cuidado não foi tomado para as outras aldeias. O TSE ontem publicou uma portaria dando algumas orientações, recomendações, dizendo que os mesários que vão atuar nas aldeias, tanto quanto possível, abre aspas aí, tanto quanto possível, nas palavras do TSE, devem manter distanciamento social e cuidados sanitários antes de adentrarem as aldeias. Eu acho que esse tanto quanto possível não é tão rigoroso assim e, acho que causa preocupação. Fora que a portaria foi publicada 5 dias antes da eleição, né? Você vê o povo Quisete está adotando quarentena de 7 dias, pelo menos, para entrar nas aldeias. Então, é um dado realmente complicado que mostra, né, mais uma vez, a forma como a população indígena, de certa maneira, é vista, né, como é percebida pelos organismos públicos. Eu acho que é isso, Arthur. Até sugiro para os nossos ouvintes acompanharem, né, o exclusivo, aquele em que tivemos aqui a entrevista com o juiz Cláudio Chaves, falou bastante sobre esse assunto. É importante os nossos ouvintes acompanharem nas nossas mídias digitais, acessando o site bandnewsdifusora.com.br. Rose, obrigado. Pode falar. Arthur, só uma informação sim, que é importantíssima. Os dados da COIAP, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, mostram que Amazonas, Pará e Mato Grosso lideram números de indígenas infectados, aí tanto os indígenas de aldeia quanto de área urbana, e também de óbitos por Covid-19. Obrigado, Rose, pelas informações. Qualquer novidade, é só acionar a nossa equipe. Na Band News FM, eleições 2020.
8 horas 45 minutos, 8h45 na capital do Amazonas. Confira a agenda da campanha dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, pela manhã tem gravação de programa eleitoral. À tarde realiza reunião interna e durante a noite se reúne com comunitários no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Amazonino Mendes, do Podemos, tem visita a bairros pela manhã, à tarde tem reuniões com lideranças e à noite participa de videoconferência com moradores no bairro Novo Israel. O candidato Capitão Alberto Neto, do Republicanos, pela manhã, cumpre agenda fechada e se prepara para os debates da TV Band e uma outra emissora de televisão local. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, pela manhã realiza caminhada e carreata pelos bairros Zumbi dos Palmares 1, 2 e 3, Tancredo Neves, Nova Vitória e Armando Mendes. À tarde grava propaganda eleitoral e participa de caminhada e carreata nos bairros Santo Agostinho, Vila Marinho, São Jorge e Lírio do Vale. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, pela manhã grava entrevista a uma rádio local. À tarde, participa de caminhada no bairro Monte das Oliveiras. À noite, se reúne com moradores do bairro Japim e Matinha. Candidato Davi Almeida, do Avante, pela manhã se reúne com lideranças na Zona Oeste e caminha na Zona Sul. À tarde, grava programa eleitoral e realiza uma nova caminhada na Zona Sul da capital. À noite, realiza uma reunião ali com trabalhadores na Zona Centro-Oeste e Centro-Sul de Manaus. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, pela manhã realiza a panfletagem em fábrica do Distrito Industrial 2. À tarde, grava vídeos para as mídias sociais. José Ricardo, do PT, realiza programação extensa de bandeiraço e minicomício ao longo do dia pela Zona Sul, nos bairros Japim, Betânia e Feira da Panair, e Zona Norte pelos bairros Cidade de Deus e Mutirão. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, pela manhã participa de gravações de vídeos com apoiadores para a campanha. À tarde se reúne com a equipe interna e realiza bandeiraço e panfletagem com apoiador na Cidade Nova. Candidato Ricardo Nicolau, do PSD, pela manhã toma café com lideranças na Zona Sul, à tarde grava programa eleitoral, à noite se reúne com moradores na Zona Centro-Oeste de Manaus. E o candidato Romero Reis, do Partido Novo, pela manhã realiza panfletagem em fábrica do Distrito Industrial. Em seguida participa de caminhada no bairro Nova Vitória. À tarde participa de live com o governador de Minas Gerais e à noite se reúne com moradores do bairro Mutirão e Parque Riachuelo. Band News. Tempo. Vamos lá, portanto, com a previsão do tempo para esta quarta-feira. Você que está saindo de casa, temperatura de 28 graus. Tem alguma nebulosidade em alguns pontos, sol entre nuvens, umidade relativa do ar em 84%, a sensação térmica é de 32%, promete chuva de 15 milímetros ao longo do dia, 67% de chances de chover esses 15 milímetros, máxima de 32, mínima de 24 graus, portanto você saia de casa preparado porque promete essa chuva no período da tarde e também à noite. Seu caminho. Vou falar do seu caminho, começando pela Avenida Torquato Tapajós, no sentido centro, na altura do bairro da Paz, tem uma lentidão de 2 quilômetros. Atenção, você motorista, você condutor, quem sai da Max Teixeira, segue ali para dentro do bairro Redenção, Planalto, ou segue direto em direção ao centro. O trânsito tem alguns pontos de congestionamento. A Avenida Constantino Neri também, ali nas proximidades da Arena da Amazônia e no bairro Chapada. Trânsito com alguns pontos de lentidão bem melhor, inclusive, do que na Avenida Djalma Batista, que no sentido centro tem congestionamento. Peço um alerta e atenção de quem sai da Avenida Jacira Reis, pelaquela Praça das Letras, pegando a Avenida Teomário Pinto da Costa, tem lentidão, hein? Para quem vai pegar, seguir direto lá na frente a Daci Vargas e a Efigênio Salles, tem congestionamento. É bom você evitar, neste momento, a Teomário Pinto da Costa, você condutor, você motorista. Tem congestionamento na Coronel Teixeira. Estranho e diferente, né? Não sei se está acontecendo alguma coisa ali nas proximidades da sede do governo ou em frente à sede do governo, mas no fim da Coronel Teixeira, início da Avenida Brasil, tem um congestionamento e uma lentidão. Para quem vai pegar Lírio do Vale, Nova Esperança pela Avenida Laguna também enfrenta alguns pontos de retenção.
E o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas encontra metais pesados em brinquedos vendidos no comércio de Manaus. Os detalhes na reportagem de Tawane Costa. Mais de 273 mil produtos da área de conformidade são reprovados pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, o IPEM. Entre eles estão brinquedos variados, fios, cabos e equipamentos elétricos e outros. Os produtos foram reprovados por não estarem com o selo do Inmetro, bem como atender os requisitos da legislação para comercialização. O diretor-presidente do IPEM, Márcio Brito, destaca que os produtos tinham origem chinesa. Principalmente voltado para o mercado clandestino no centro da cidade. E encontramos toneladas de produto importado da China sem a certificação do Inmetro. Encontramos brinquedo. Tinha metais pesados na tinta, brinquedo que soltava parte pequena, pedaços pequenos, né? Encontramos muito material escolar, como caneta, grafite, compasso, tudo isso reprovado. Nas abordagens do IPEM foram analisados também 20.422 produtos embalados na ausência do consumidor. 329 produtos estavam irregulares por estarem abaixo do peso informado na embalagem de itens da cesta básica como arroz, feijão, açúcar, farinha, condimentos alimentares, dentre outros. O motorista Agnaldo Vale vai com frequência com a mãe ao supermercado. Ele conta que não se atenta aos itens e precisa analisar. Quando vamos às prateleiras, normalmente, a gente não olha. Nós somos muito de ficar pegando os produtos, né? Para ver, mas às vezes não nos adequamos ou nos atentamos a peso. Olhamos mais para os preços, né? Que realmente, às vezes, ficamos lesados em termos dessas coisas, né? Da quantidade, da qualidade do produto, se realmente é bom ou não. Em casos de irregularidades, o consumidor pode procurar os postos do IPEM nos parques do Parque 10 ou no Shopping Cidade Leste. Na internet, as redes sociais como Facebook e Instagram também recebem denúncias e reclamações. Muita atenção, né? Você que vai comprar algum produto e aí a gente acaba descobrindo essas coisas, né? O IPEA encontrando metais pesados em alguns brinquedos que são vendidos no comércio aqui da capital amazonense. Então, muita atenção mesmo, você que vai comprar qualquer produto, porque mais de 273 mil produtos da área de conformidade são reprovados pelo IPEM, né, que é o Instituto de Pesos e Medidas, e dentre esses brinquedos ali, muitos de origem chinesa, fios, cabos, equipamentos eletrônicos, coisas que podem até prejudicar a criança no manuseio deste brinquedo. Sempre verifique, qualquer brinquedo que você vai comprar, se tem ali o selo do IPEM. O selo do IPEM é importantíssimo, que diz, ele assegura que aquele brinquedo ele pode ser utilizado, pode ser manuseado pela criança e não vai oferecer nenhum risco, nenhum tipo de problema. Há pouco a gente falou sobre a situação do iPhone, né, sobre os produtos que são vendidos, a forma como é vendida, a falta de algum tipo de equipamento, esse anúncio, né, da empresa internacional e que pode afetar até 10 mil empregos no polo industrial de Manaus. Os nossos ouvintes participando bastante, a exemplo do Hércules, final telefone 8569. Bom dia, Arthur. O pior de tudo é que a empresa tomou essa decisão sabendo o nicho que ela atua. Quem compra um iPhone não compra pensando em ter outros gastos. Tem dinheiro suficiente para isso ou não está esquentando o quanto vai gastar para comprar um acessório. E não tem como o governo obrigar a empresa a mudar a ação. O que o nosso governo tem que fazer, seja ele em qualquer esfera, é tomar medidas para capacitar profissional para estar assumindo outras áreas, é incentivar a entrada de investimento estrangeiro aqui para fomentar outros negócios. Então as medidas têm que ser essas. E também legislar a favor do povo. O foco tem que ser esse. Band News FM, em um segundo tudo pode mudar. Obrigado pela participação do nosso ouvinte, o Hércules Cordeiro. De fato, mas nem todo mundo que compra um iPhone é aquela pessoa que tem dinheiro, né? Claro que não é barato, mas tem muita gente que faz junta aquele dinheirinho, passa meses, né, não, Gabriele? Passa meses juntando aquele dinheirinho para poder comprar um iPhone ou um celular que seja, não somente desta marca. E aí você vai comprar, vai ter que desembolsar um pouco mais, porque agora alguns equipamentos são vendidos de forma separada.
E aí vamos ouvir um pouco mais sobre este assunto na reportagem de Cindy Lopes. Após a Apple anunciar venda de aparelho celular sem os acessórios no lançamento do iPhone 12, o deputado Serafim Corrêa, do PSB, alerta para a possibilidade de 10 mil demissões no Polo Industrial de Manaus, caso a medida seja adotada no Brasil. A declaração foi dada pelo parlamentar nesta terça-feira, durante a sessão híbrida da Assembleia Legislativa do Amazonas. De acordo com Serafim, a decisão da empresa de vender separadamente o celular e os acessórios, além de complicar a situação do consumidor que vai gastar mais, desarticula a indústria local. Se isso for adotado no Brasil, vai significar que nós vamos perder cerca de 10 mil empregos no Polo Industrial de Manaus. Porque é aqui que se fabrica o carregador, o cabo e o fone de ouvido. E principalmente vai desarticular um polo que é muito importante e que gera cerca de 10 mil empregos. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, FIEAM, Nelson Azevedo, não descarta a hipótese, levando em consideração que outras empresas podem aderir à medida futuramente. De repente, você pega todos os fabricantes de telefone, que com certeza é um hábito, uma sei lá, que vai entrar e que todos poderão adotar. E poderá acontecer de haver um nível de emprego aqui, entre diretos e indiretos, né? Qualquer coisa que ameaça aqui, com certeza tem reflexo direto. Pode ter reflexo nos empregos, tem reflexo nos investimentos, realmente é uma coisa preocupante. Para o economista e colunista da Band News Difusora FM, Marcos Evangelista, a decisão da Apple não deve ter tanto impacto sobre os postos de trabalho. Os produtos, né, no caso o carregador, vai continuar sendo fabricado, né, e o fone de ouvido também, porém vendido separadamente. Mas no momento que a gente perde um produto, a Zona Franca deixa de fabricar determinado produto, automaticamente nós estamos falando de postos de trabalho, né? Mas nesse caso específico da Apple, eu não acredito que a gente possa vir perder 10 mil pessoas, não. A Apple argumenta que os usuários já têm fones de ouvido, principalmente aqueles que costumam acompanhar as gerações de iPhone, e que grande parte já aderiu aos carregadores sem fio, o que dispensaria o adaptador de tomada. A empresa diz ainda que a escolha de diminuir a caixa e excluir os adaptadores ajuda a reduzir a emissão de carbono, além de possibilitar que as caixas sejam enviadas em grande escala. Tecnologia, com Warrison Lacerda. Hoje, na coluna de tecnologia, a gente fala sobre a segurança digital e o ataque hacker que atingiu o sistema do Superior Tribunal de Justiça. Warrison. Maíra, eu já usei essa expressão aqui nesse nosso espaço em outras oportunidades e, infelizmente, sou obrigado a recorrer a ela novamente. Que nesse momento a gente enfrenta, como todo mundo sabe, uma pandemia terrível, né? Mas a gente enfrenta também quase que uma outra pandemia no que diz respeito à segurança digital e ao funcionamento dos sistemas digitais, né? Especialmente aqui no Brasil, né? Infelizmente. Para começar, a gente teve aquele ataque hacker que sequestrou, criptografou os dados do Superior Tribunal de Justiça, um caso que ainda está aparentemente tendo reverberações, né? Não apenas no mundo digital, mas evidentemente também no mundo jurídico processual. Não se tem clareza ainda exatamente dos detalhes desse ataque, do que ele comprometeu, se houve mesmo a recuperação total desses dados ou não. E tem muita gente especulando que isso pode não ter ficado circunscrito apenas ao Superior Tribunal de Justiça, mas pode ter afetado outras estruturas digitais do governo federal, né? Falando mais especificamente do caso do Ministério da Saúde, né? A gente hoje está há alguns dias voando às cegas no que diz respeito aos dados da pandemia, né? Justamente porque vários estados vêm registrando enormes dificuldades para registrar os seus números, os seus dados, transmitir esses dados para o Ministério da Saúde e, portanto, a gente já está desde quinta-feira da semana passada, quando esses problemas começaram a aparecer, tendo reportes incompletos desses números. Então, esses números devem estar represados porque estados como o estado de São Paulo, por exemplo, não conseguem transmitir seus dados desde a quinta-feira passada. Então, a gente deve ter aí, nesse momento, se é que o sistema realmente está estável, como o Ministério da Saúde anunciou na noite de ontem, a gente deve ter, ao longo do dia, o input desses dados dos estados que estavam tendo dificuldades
para fazer essa transferência de informação e esses números devem subir, né? Mas acho que é o momento da gente redobrar os esforços para que a gente tenha um pouco mais de estabilidade e que a pandemia dos dados não se transforme numa pandemia tão grave quanto a pandemia do novo coronavírus. Maíra. E se você tem uma dúvida sobre este ou outros assuntos, manda e-mail para tecnologia@bandnewsfm.com.br. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Quem me conhece sabe meu compromisso com a verdade. O meu trabalho é pela família, pela saúde, pela educação, pelo esporte, pelos PCDs e pelos menos favorecidos. Eu quero e acredito em uma cidade melhor para todos nós. Vote Marquinhos para vereador, número 14515, e para prefeito, Capitão Alberto Neto, 10. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. Agora em Manaus, 9h03, 9h03 na capital do Amazonas. Arthur e ouvintes, a gente começa esse jornal com uma história terrível que vem lá vem do município de Manacapuru, interior do Amazonas. Uma criança de 10 anos está grávida após supostamente ter sido estuprada pelo próprio irmão, um adolescente de 17 anos. Quem traz os detalhes pra gente é a Gabriele Moura. O caso ocorre no município de Manacapuru. De acordo com a Delegacia Especializada de Polícia do município, que acompanha a situação, na segunda-feira, dia 9, uma senhora compareceu à especializada para informar que a neta poderia estar grávida. Na ocasião, a equipe de polícia encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar, onde foi comprovado que ela estava gestante há 20 semanas. No hospital, a menina relatou que teve relações sexuais com o irmão. Caso seja comprovado o abuso sexual por parte do adolescente, ele responderá por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável e o procedimento é encaminhado à justiça. Esse é apenas um dos casos, né? Hoje, inclusive, a gente noticiou um caso de um jovem de 24 anos e um menor de 15 que são acusados de cometer estupro contra as próprias irmãs de 9 e 16 anos. Este caso aconteceu em Presidente Figueiredo. De acordo aí com o delegado Valdinei Silva, as equipes de investigações receberam uma denúncia anônima informando dessa situação. A polícia se deslocou até o local e, segundo informações, as irmãs relataram que os 4 moravam sozinhos na casa e, caso não mantivessem relações sexuais com os irmãos, eram agredidas. Eram agredidas. Isso tudo no interior do estado só reforça o papel das autoridades em relação a essa fiscalização também no interior, para coibir esse tipo de crime no interior do estado, né? Manacapuru e Presidente Figueiredo, municípios próximos aqui da capital Manaus, e a gente espera que o caso seja apurado. Nesse caso de Manacapuru, tem até que verificar, a gente vai pedir para a produção verificar também junto à polícia, como é que fica a situação dessa criança, grávida de 20 semanas. A lei, em casos de estupro, a lei determina, autoriza a questão do aborto, né? O aborto nesses casos. Então a gente vai continuar acompanhando esse caso. Uma criança ela sofreu estupro, né?
Então é uma situação muito complicada. A gente vai continuar acompanhando e vai trazer os detalhes aqui para os nossos ouvintes. O Amazonas chega à marca de 166.771 casos confirmados de coronavírus, com um total de 4.650 mortes por complicações da Covid. Ao todo, são mais de 65.500 casos em Manaus e 101.201 no interior. As informações são do boletim diário da Covid-19. O mesmo boletim acrescenta que 19.828 pessoas com diagnóstico da Covid-19 estão sendo acompanhadas, o que corresponde a 11,89% dos casos confirmados ativos. No Tocantins, 3 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos na manhã de hoje pela Polícia Federal durante a operação que visa coibir uma suposta compra de votos através de um aplicativo de mensagens. As investigações apontam que um vereador estaria prometendo pagar R$200 para cada pessoa que votasse no candidato recomendado. A proposta teria sido feita em um grupo de um aplicativo denominado Unidos Venceremos. A Polícia Federal não informou quem são os alvos da investigação. Atualizações chegando sobre a vacina contra o coronavírus. De Brasília, conta pra gente João Pedro Melo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que a decisão de suspender os testes da Coronavac tem como base uma avaliação técnica da Gerência Geral de Medicamentos do órgão. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e está em fase final de testes em humanos. Os estudos clínicos foram paralisados na segunda-feira, após o Butantan ter comunicado um evento adverso grave com um dos voluntários. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, diz que as informações enviadas pelo Instituto Butantan sobre a ocorrência estavam incompletas. Na responsabilidade que é nossa de atestar a qualidade, a segurança de uma vacina e sua eficácia, que outra decisão é possível diante do relato de um evento adverso grave não esperado com informações incompletas e insuficientes. Pensa Manaus. Saúde. 9h08. Hoje é dia do Pensa Manaus Saúde. Você bem sabe, né? Na quarta-feira, um assunto relacionado à sua saúde, saúde do homem, da mulher, da criança, de todos. E nós estamos no mês de novembro e a campanha Novembro Azul acontece todos os anos para reforçar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata na população masculina. Para falar sobre as ações, aqui na capital está ao vivo conosco a chefe do Núcleo de Saúde do Homem da Secretaria Municipal de Saúde, Eline Rocha. Seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Arthur. A gente agradece por ter atendido aí a nossa ligação para tratar desse assunto tão importante, né, e que os homens possam, a partir dessas informações e orientações, cuidar cada vez mais da saúde, né, porque a Secretaria Municipal tem intensificado o atendimento especializado ao público masculino nesse mês. Quais são as ações que estão acontecendo? De fato, este mês é um mês muito importante, né? É um mês voltado para a prevenção ao câncer de próstata, mas também entendemos, né, a Prefeitura Municipal de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, entende como oportuno, um mês oportuno para sensibilizar os homens, né, para o cuidado com a sua saúde. Então, neste mês, nós estaremos intensificando nossas ações de saúde que acontecem ao longo do ano, né, todos os meses do ano. Então, nesse momento, a gente reforça as orientações de promoção, de prevenção, né, em relação à saúde do homem. Quais são os serviços que estão sendo ofertados? São especificamente em relação ao câncer de próstata ou são outros serviços também? Tem o câncer de próstata, mas também outros serviços. Até por conta do slogan desse ano, né, trabalhado pelo Ministério da Saúde, que é atenção integral à saúde dos homens e prevenção aos cânceres de pênis, próstata e boca, né, nos homens. Então, nas nossas salas de espera das unidades de saúde, até por conta de obedecer, de buscar
o distanciamento, né, por conta da prevenção do coronavírus, nós estaremos trabalhando nas nossas salas de espera das unidades de saúde a importância do autocuidado, a prevenção de doenças, prevenção da hipertensão e diabetes, né, focado também no câncer de próstata, pênis e boca. E nós temos uma carteira de serviço que é trabalhada ao longo do ano e que a gente intensifica, né? Que são as consultas com médicas e com profissionais de nível superior, a odontologia para avaliação bucal, testes sorológicos para HIV, sífilis e hepatite B, disponibilização de preservativos, né, prevenção de palestras educativas sobre hábitos saudáveis. Trabalhamos também a paternidade ativa, cultura da paz. Né? Se este homem fuma e deseja parar de fumar, eles são encaminhados para os consultórios de tabagismo. Então, todas as ações são voltadas para a atenção à integralidade deste homem. Qualquer idade, a partir de que idade pode ter esse tipo de serviço? Porque alguns são específicos para uma idade específica, não tem? Isso. Nós trabalhamos pela política, a faixa etária é de 20 a 59 anos. Mas a política do homem, ela é transversal. Então, tem desde a adolescência, né, trabalhamos em ciclos de vida, da adolescência ao envelhecimento. Então, você, homem, que se observou, ou verificou que tem alguma alteração, ou você deseja fazer uma avaliação, você pode buscar os nossos serviços que estão de portas abertas. Todos esses serviços estão sendo ofertados nas unidades básicas de saúde. Qual é o horário em que as pessoas podem seguir para receber esse tipo de atendimento? Isso. Então, os nossos serviços funcionam das 7 da manhã até as 21 horas. Então, no site da Secretaria estão as unidades e os seus respectivos horários, né? Temos unidades que funcionam de 7 às 17, unidades de 7 às 19 e tem unidades que funcionam até as 21 horas. Tem aqui um ouvinte, ele não quer se identificar, mas ele está dizendo que essa questão do exame, ele demorou bastante para fazer um exame de próstata. Ele disse que 6 meses ele passou para conseguir. Nesse período do mês de novembro está sendo agilizado esse serviço? Qual o serviço que ele recebe na unidade? Apenas o encaminhamento ou lá ele faz o exame? Como é que é? O que acontece? Nós, nos nossos serviços da atenção primária, nós trabalhamos um diagnóstico precoce que é baseado na queixa do paciente. Então, no momento em que ele adentra o serviço, que passa com o profissional médico, ele vai avaliar a queixa. Então, dependendo da queixa dele, ele vai solicitar exames, entre ele o PSA, né, que é a dosagem de antígeno prostático, para verificar se tem alguma alteração da próstata, outros exames, né, e a partir deste momento, se tem alteração, ele é encaminhado ao urologista, porque ele, a partir do momento, o urologista recebe, que pede outros exames, entre eles pode chegar até a biópsia, mas isso quem pede é o urologista. Então, é isso que faz com que demore um pouco, né? E a partir da biópsia que o urologista dá o diagnóstico se é um câncer, se aquela alteração da próstata está relacionado a uma neoplasia, a um câncer. Entendi. Tá aí, então, fica o convite para todos os homens, dependente da idade, né, fazer esse acompanhamento, se percebeu qualquer tipo de problema ou alteração, é bom buscar um profissional de saúde e aproveitar que neste mês de novembro a gente sabe que tem que cuidar da saúde o ano todo, mas nesse mês em especial, onde são ações que são ofertadas de forma mais intensa, né, para a saúde do homem, em especial em relação ao câncer de próstata. Quero agradecer aqui em nome da Band News Difusora, a chefe do Núcleo de Saúde do Homem, da Secretaria Municipal de Saúde, Eline Rocha. Muito obrigado, bom trabalho. Muito obrigada, nós agradecemos e esperamos que os homens compareçam às nossas unidades
para cuidar da sua saúde. Obrigado. 9 horas 15 minutos, 9 horas e 15 minutos. Temos informações ainda envolvendo a área da saúde, mas direto de Brasília, falar da vacina Coronavac, né? Porque o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou sobre a morte de um voluntário da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac. De Brasília, os detalhes com João Pedro Melo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que a decisão de suspender os testes da Coronavac tem como base uma avaliação técnica da Gerência Geral de Medicamentos do órgão. A vacina é desenvolvida pelo Instituto Butantan, em parceria com o laboratório chinês Sinovac, e está em fase final de testes em humanos. Os estudos clínicos foram paralisados na segunda-feira, após o Butantan ter comunicado um evento adverso grave com um dos voluntários. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, diz que as informações enviadas pelo Instituto Butantan sobre a ocorrência estavam incompletas. Na responsabilidade que é nossa de atestar a qualidade, a segurança de uma vacina e sua eficácia, que outra decisão é possível diante do relato de um evento adverso grave não esperado com informações incompletas e insuficientes. Um laudo divulgado pelo IML de São Paulo aponta que a causa da morte do voluntário foi suicídio e teria ocorrido em 29 de outubro. Ele tinha 33 anos e morava na cidade de São Paulo, mas até o momento não é possível saber se ele tomou imunizante ou placebo. Tal informação não foi confirmada pela Anvisa, que afirmou ser necessário preservar o sigilo do estudo e destacou que não há comprovação de que o evento tenha de fato relação com a vacina. Ao comentar a suspensão dos testes, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o episódio é mais um em que Jair Bolsonaro ganha. O comentário foi feito pela internet e, na mesma publicação, o chefe do executivo citou o governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro escreveu, abre aspas, morte, invalidez, anomalia. Essa é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha, fecha aspas. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que é preciso analisar o que ocorreu com o voluntário, mas que a suspensão é normal em uma fase de testes. Em relação à vacina, vocês sabem que todo e qualquer processo de vacina ele sofre avanços e recuos. Vamos lembrar que aquela outra vacina de Oxford ela também teve aí a sua testagem interrompida quando houve um óbito aí nas pessoas que eram do grupo que estava sendo submetido a esse teste. Então é o mesmo procedimento com essa. Segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, a morte não ocorreu por causa da vacina. Mesmo diante das situações, a Anvisa afirmou que ainda não há um prazo para que os estudos sobre a Coronavac sejam retomados. A expectativa é de que o comitê independente que analisa os estudos e o desenvolvimento das vacinas se pronuncie nos próximos dias com relação ao prosseguimento ou não desse estudo. Sua viagem com Ricardo Freire. Bem-vindo a bordo. O Brasil ainda está vivendo a primeira onda da pandemia e não dá para não ver o noticiário europeu e não ficar com medo da segunda onda chegar aqui no Brasil também. O Réveillon e as férias de verão podem ser os eventos que vão reativar o contágio em grande escala por aqui. Ontem eu sugeri que a gente adaptasse o velho conceito de direção defensiva para as nossas saídas de casa. A gente poderia adotar a diversão defensiva, evitando ativamente as aglomerações e o mau comportamento dos tô-nem-aí-ners, aqueles que não estão nem aí para o vírus. A meu ver, o maior problema no departamento viagem é o assunto Réveillon. Por mais que as prefeituras tenham cancelado suas grandes festas populares, o Brasil inteiro continua criando e vendendo aquelas mega festas de uma semana para centenas de pessoas, muitas vezes levando aglomeração a lugares que estão livres de aglomeração e que conseguiriam oferecer distanciamento social se não fossem essas festas. O melhor exemplo está em Santo André da Bahia, um distrito de Santa Cruz Cabralha, ao lado de Porto Seguro.
seguro. Ali, a comunidade de menos de 1.000 moradores está unanimemente contra um Réveillon com 6 festas em 6 dias consecutivos para 800 pessoas, que já está sendo vendido, mesmo sem ainda ter licença da prefeitura. A comunidade já se reuniu com os produtores para dizer que não quer o evento lá. Está fazendo mobilização nas redes sociais contra a festa, mas os produtores continuam vendendo ingresso como se fossem bem-vindos. Esses eventos, que estão programados Brasil afora, são super espalhadores potenciais de segunda onda e precisam ser coibidos pelos governadores dos estados. Já passou da hora de haver regras específicas para o Réveillon 2021, regulando o número máximo de participantes em festas. Vamos segurar a onda, vamos segurar a segunda onda. Diversão defensiva já. Vai por mim, viagem na viagem. Te espero no verão. Salve, Salvador. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Você que está pensando em vender seu imóvel, já pensou no imposto que vai pagar? Vamos lá. Começo com a regra básica. Deverá ser pago imposto de renda correspondente a 15% sobre todo o ganho que não ultrapasse os 5 milhões de reais. Mas não é tão simples assim. Temos diversas outras regras a se observar. Bom, se a pessoa física, ou seja, você, contribuinte, vender seu único imóvel e esta venda for igual ou inferior a R$ 440 mil, independente do lucro, este será isento de imposto de renda. Para que esta regra seja aplicada, em complemento, você não deverá ter alienado nenhum outro imóvel nos últimos 5 anos. Outra dica importante: a simples permuta ou troca de unidade imobiliária por outra unidade imobiliária, sem envolver o pagamento adicional em dinheiro, é também isenta do imposto de renda. Amanhã falaremos mais sobre venda de imóvel. Tchau! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. O trabalho na segurança pública requer inteligência e prevenção. Chamar Roberto Neto resolvia. No período que ele estava à frente, a gente tinha muito mais segurança, né? Eu quero uma Manaus onde as famílias vivam em paz, com as mães vendo seus filhos crescerem com segurança, com as escolas cívico-militares, com a guarda municipal preparada e armada para fazer ronda escolar e nos bairros. Você sabe que eu tenho a garra e a coragem para fazer. Agora é 10. Nesses 30 anos de Coca-Cola Brasil no Amazonas, aprendemos a estar juntos que só em todos os momentos. Nos bons, como na geração de empregos e no apoio a Parintins. E também em momentos como este, com doações para a população e para o sistema de saúde na luta contra a Covid-19. Isso tudo nós também aprendemos aqui. Amazonas e Coca-Cola Brasil. Há 30 anos, juntos que só. Agora em Manaus, 9 horas 24 minutos, 9h24 em Manaus. A gente começa esse jornal falando sobre o eleitor que pode ter sido detido. O eleitor pode ser detido, no caso seja flagrado consumindo bebida alcoólica, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Atenção, hein? Os detalhes com Beatriz Silveira. O consumo de bebidas alcoólicas está proibido em locais públicos no Amazonas no primeiro e no segundo turno das eleições, nos dias 15 e 29 de novembro, respectivamente. A decisão foi assinada pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, o desembargador Aristóteles Turi, e pelo secretário de Segurança Pública, Loisimar Bonates. A pena para o eleitor que descumprir essa determinação será prisão de 3 meses de detenção e pagamento de multa, e o estabelecimento será fechado. É aquela coisa, né? Você pode ser detido, mas
desde ontem, né, que não pode ser preso, se não me engano, ou anteontem, que não pode ser preso por causa das eleições do próximo domingo. Mas a não ser que você seja pego em flagrante delito, e aí não tem por onde correr, né? Aí você vai ser preso sim. E o Conselho Nacional de Justiça cria o Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário com o objetivo de promover estudos e iniciativas para impedir retrocessos no meio ambiente. De acordo com o ministro Luiz Fux, o objetivo do observatório é proporcionar um diálogo institucional e internacional que possa contribuir com o aprimoramento das ferramentas judiciais de tutela do meio ambiente, em especial da Amazônia Legal. A pasta é composta por 11 conselheiros do CNJ e mais 7 representantes da sociedade civil e representantes dos programas das Nações Unidas para o Meio Ambiente, entre outros. Compra de respiradores é motivo de pedido do afastamento do governador do estado do Pará, Helder Barbalho. Conta pra gente, Tawane Costa. O Procurador-Geral de Justiça do Pará, Gilberto Valente Martins, pede afastamento do governador Helder Barbalho, do MDB, no caso da compra de dispensa de licitação de 400 ventiladores pulmonares da empresa SKN do Brasil, importadora e exportadora de eletrônicos LTDA. A aquisição dos respiradores pelo estado foi feita no valor de 50 milhões de reais e teve adiantamento de 25 milhões para tratar de pacientes com a Covid-19. Mas nenhum dos aparelhos funcionaram. Na internet, Helder disse que atuou para que a empresa responsável pelos respiradores devolvesse todo o recurso ao Estado e que está provando isso na Justiça. Temos atualizações de Brasília chegando com a repórter Larissa Arantes. Sem citar nominalmente o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a diplomacia não é suficiente para fazer frente a tudo isso. Bolsonaro falava sobre a proposta de política ambiental de Biden para a floresta amazônica. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá, né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora, senão não funciona. Não precisa nem usar pólvora, mas tem que saber que tem. Esse é o mundo, ninguém tem o que nós temos. O presidente discursou em cerimônia no Palácio do Planalto de lançamento de um plano de retomada do turismo no país. Mônica Bergamo, na Band News FM. Bom, o STF, por meio da pena de Ricardo Lewandowski, determinou que a Anvisa explique exatamente por que paralisou os testes envolvendo a vacina do laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, a despeito da confirmação de que a morte daquele voluntário aconteceu por suicídio. Bom, começou a contar o tempo ontem, portanto, deveremos ter a resposta até amanhã. A expectativa em relação a essa determinação do STF é o assunto de Mônica Bergamo. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, diante desse impasse, dessa loucura em relação à vacina Coronavac, a vacina desenvolvida na China e que vai ser produzida aqui pelo Instituto Butantan, há agora uma grande expectativa do que o Supremo Tribunal Federal vai fazer, não só nessa ação, né, Megali, em relação a todo esse tema. Quer dizer, há uma expectativa de que o Supremo dê um tranco, como eu ouvi de um magistrado hoje cedo, dê um tranco no governo federal, na Anvisa, para que se abstenham, vamos dizer assim, de atuar politicamente em relação a esse assunto, em especial a Anvisa. O presidente Jair Bolsonaro é um político, mas a Anvisa deveria ser um órgão estritamente técnico, acima de qualquer suspeita, mas de qualquer suspeita mesmo, porque os cuidados com a saúde de todos os brasileiros passam por ela. Então a nossa confiança na Anvisa ela tem que ser total e absoluta. Fazendo um parênteses pessoal aqui, eu quando vou comprar uma máscara, Megali, eu vejo lá, tem registro na Anvisa, álcool gel, álcool spray, tudo a gente vê porque dá uma confiança maior. Então, o Supremo já tem 4 ações que falam sobre a vacina, que estão com o ministro Lewandowski, que ele atuou em uma ontem, dando 48 horas para a Anvisa se explicar. Uma outra que nós também já comentamos aqui e que foi liberada nessa semana pelo ministro Luiz Roberto Barroso para o plenário do Supremo, essa outra do Barroso questiona pais que não querem, aliás, vacinar o filho por questões filosóficas, porque são veganos, porque são contra intervenções medicinais, etc. Então, tudo isso vai ser discutido. E qual que é a expectativa, quer dizer, em relação a essa questão
da Anvisa, uma expectativa, obviamente, de que o ministro enquadre a agência para que ela explique muito claramente o que foi feito e não sente em cima de um estudo importante se não tiver nenhuma relação entre essa morte, que aparentemente não tem nenhuma relação, um suicídio, com efeitos adversos da vacina. Agora, o Supremo, Megali, eu até estava conversando com alguns magistrados, quer dizer, sobre essa questão da obrigatoriedade da vacina. Qual que seria a tendência? Obrigar, pegar o Megali à força, botar dentro de um posto de saúde para que ele tome uma vacina? Como é que você poderia obrigar a população? Talvez não obrigar, mas uma questão que já se discute é induzir as pessoas a tomarem a vacina. Quer dizer, no primeiro lugar, obviamente, as pessoas têm que ser convencidas, mas se não, colocar tantas restrições sociais para quem não tomou a vacina, que a vida social fique dificultada e a pessoa acabe tomando a vacina. Mônica Bergamo volta com outras informações amanhã neste mesmo horário. Um beijo, Mônica. Um beijo. 9 horas 31 minutos, 9 horas 31 minutos. Vamos ouvir aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Roberval, participando, falando de uma situação crítica ali no bairro onde ele mora. Vamos acompanhar. Bom dia, Band News. Meu nome é Roberval. Vou fazer uma reclamação. É que o bairro da Glória está sem transporte coletivo. Você está entendendo? Abriu um buraco numa certa rua lá, na Oswaldo Cruz, o pessoal já fechou o buraco e o ônibus é São Raimundo Via Glória. Só que eles não estão mais descendo no bairro da Glória. E o que acontece? O idoso desce, tem que subir uma ladeira imensa nesse sol quente. É mãe com criança de colo. Aí a mensagem do nosso ouvinte, ele falou um pouco mais, mas a mensagem ficou
Os famosos 3 candidatos. Puxando da pilha. Yes. Direto de Manaus, o candidato a vereador Louro DiCaprio. Oh, hello. E faz jus, presidente? Se o senhor tá com santinho aí? Um papagaio. Um novo tom da Veleda, né? Louro DiCaprio. Aí você vai lá, pega e tinge. É o novo tom. Esta manhã, né, presidente? Tô chocada aqui com a foto do Louro DiCaprio. Tá Amanhã a gente coloca na. O falo do outro, o falo do Louro DiCaprio. Nossa senhora. Beijo, Simão. 9h54 agora. Notícias do Amazonas. Saúde. Os hospitais 28 de agosto, Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas, que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana. A meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos, além dos que já eram feitos. Os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados. Cuidar do cidadão. A Policlínica Gilberto Mestrinho, na capital, será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior, encaminhados pelo sistema de regulação. Pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova Carta de Serviços. A medida vale a partir do dia 26 de novembro. Infraestrutura. O governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama, Pauini e Boca do Acre, gerando novos empregos na Calha do Purus. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é quarta, 11 de novembro. Atenção, contribuinte! Devido à pandemia da Covid-19, serviços municipais como pagamento de tributos devem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal. O Programa de Recuperação Fiscal da Prefeitura dá desconto em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS, Alvará e outros. Acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br, resolva tudo online e fique em dia com a cidade e sua saúde. Como o cuidado não pode parar, mantenha os hábitos de higiene. Lave bem as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então use álcool em gel 70%. O álcool também pode ser usado para higienizar objetos de uso diário, como celular. Outro cuidado importante é usar máscara, que deve cobrir boca e nariz. Previna-se com informação e saiba mais em covid19.manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. 9h56, uma rápida informação do esporte com ele, Patrick Vieira. Claro, a gente não pode deixar de falar do esporte, né? Bom dia, Patrick. O que você destaca pra gente? Bom dia, Arthur. A federação aguarda o novo julgamento do Tarumã para agendar as semifinais da Série B do Amazonense. Né? A Federação Amazonense de Futebol paralisou a Série B do Campeonato Amazonense após o término da primeira fase. O torneio só irá retornar após o novo julgamento do caso do Tarumã no pleno do Tribunal da Justiça Desportiva do Amazonas. Na terceira comissão disciplinar, o clube foi punido pela perda de 57 pontos pela não realização dos testes de Covid-19 na primeira rodada nos jogadores, né? Contra o JC de Itacoatiara. O time que até então lidera a tabela com 11 pontos perdeu 3 pontos para cada um dos 18 atletas relacionados para o jogo, além dos 3 pontos da vitória por 1-0 sobre os interioranos. O julgamento aconteceu na última semana, antes do fim da primeira fase da Série B. Então, o clube ele foi punido com a perda já desses 57 pontos. Agora vai ter um novo julgamento porque eles recorreram, né? E isso aí eles decidiram paralisar o Campeonato Amazonense Série B. E até então, até essa volta, até acontecer esse julgamento, ainda não foi marcadas as datas dos jogos. Beleza, então. Obrigado, Patrick, pelas informações. Qualquer novidade, aciona a gente. Valeu, Arthur, e aos ouvintes, até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Pegando o gancho aqui na dúvida da Catilene, né, de outro dia, Camila, ela engravidou acima do peso e está querendo melhorar a saúde durante a gestação. Você falou para ela ali o que ela consegue fazer durante esse período, claro, com as recomendações médicas todas. O que a ciência diz para as grávidas
é para que elas se movimentem, né? Mas ainda tem gente que tem medo, há médicos que preferem que essas mulheres se mexam só depois do primeiro trimestre de gestação. Camila, explica pra gente a importância da atividade física para o corpo da mulher, para facilitar a vida dela ao longo dessa gestação, para o parto ser mais saudável e ser mais tranquilo também, e claro, para esse período depois que o bebê nasce, né? Que a mulher fica ali com um novo corpo, tem o atendimento ao bebê, claro que é a prioridade, mas ela também pode ir se cuidando e deve nesse momento. Como é que ela faz? Vamos explicar essa situação toda. Olha, Renata, primeiramente a gente tem que escutar as recomendações do nosso médico. Então, eu vou falar de um pouquinho aqui com relação à sua pergunta, porque que é importante, durante a gestação, a prática de atividade física. Então, primeiro, durante a gestação, além da atividade física trazer todos os benefícios que ela traz, ela vai trazer para as grávidas, ela vai ajudar no controle de peso, o bebê vai se desenvolvendo, a grávida, a barriga vai crescendo, é tudo devagar. Então, ninguém vai começar do dia para a noite loucamente, ou falar aquela barriga, aquela pessoa está fazendo aquele exercício com aquele barrigão. Ela não tinha aquele barrigão, ela está sendo tudo junto, adaptado, seja em exercícios dentro da piscina, seja fora da piscina. Primeiro, ajuda nesse controle de peso, ajuda a evitar a diabetes gestacional, que é muito complicada, pressão alta, ter algum problema com a criança, a recuperação, a vascularização que uma pessoa treinada, que uma pessoa que se movimentou tem, é muito mais rápido do que de uma pessoa que não pôde praticar atividade física. Quer uma ajudinha? Manda aqui pra gente. Estamos nas redes sociais, @rvenere e @Camila Hirsch. Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. 10 em ponto na capital amazonense. Obrigado pela audiência e participação de todos os nossos ouvintes. Vocês que interagiram ao longo de toda a nossa programação. Desde 8h20, né? Agora 10 horas. Amanhã a gente retorna com o Band News Manaus. E claro, você participa, traz a sua sugestão de pauta 993519370, 993519370. A gente pede desculpa de alguns ouvintes que não deu para responder, não deu para colocar no ar a mensagem, mas a gente vai ler e responder aqui no privado para trazer uma resposta para vocês que estão participando conosco, tá ok? Vamos continuar interagindo, 993519370. Tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaus. Ladies and gentlemen, may I have